Bora continuar os trabalhos, moçada, porque nós estamos indo, já vai deixar muita saudade, porque nós já vamos para o nosso quinto e último painel. Eu queria, porque a gente está quase encerrando, deixar um abraço muito especial, um beijo para a doutora Laudelina, que está nos acompanhando, que é a nossa mãezona, porque a mãe do Cacido, ela é mãe do projeto também. Então, doutora Laudelina, você que nos incentiva, a senhora que nos incentiva tanto nos nossos projetos aqui, receba um beijo. Deixar um beijo para o meu irmão que está acompanhando lá na casa dele, no sofá, tá cheio de... Tá igual live do Jorge Mateus na casa dele. Colocou lá o IGD Summit na televisão e tá acompanhando. Um beijo para você, para Maria Joana. Um beijo para minha mãe também, que está assistindo. Não posso deixar de falar dela aqui, porque sem ela, sem o apoio dela, nada disso aqui aconteceria e minha vida seria completamente diferente. Então, mãe, ó, beijo para a senhora, te amo, viu? E agora, o sorteio continua rolando, vai ser feito no dia 11 de maio, mas você já tem que entrar agora e se cadastrar. Já está bombando aqui, está aqui embaixo, aqui, link para o sorteio está na bio do Instagram. É só entrar lá, ele vai te direcionar para outros links lá na bio, e lá você faz a inscrição para participar, para concorrer uma bolsa integral para o nosso curso AB1000, que a gente ama esse curso, né, Cacildo? E uma outra bolsa de uma pós-integral presencial do IGD, a sua escolha. Vai poder escolher entre as pós que nós temos aqui, aquela que mais falar com você, aquela que fizer mais sentido para você, tá bom? A gente está ansioso já por esse sorteio, já vejo aqui minha amiga Vônia e meu amigo André Paz de Almeida, nós já vamos passar para eles, porque eu sinto que a gente está assistindo a live do Gustavo Lima, a live do Jorge Mateus, sai uma MP nova. E eu que não entendo nada de direito de trabalho, vou ficar aqui escutando o que esses dois mestres têm para dizer. O professor André, que é meu amigo do GD, amigo do Cacildo, meu amigo, um cara que está conosco aqui sempre, desde o início do nosso projeto, sempre torceu por nós. Professora Vônia, eu vou até dizer que o meu pouquíssimo estudo em direito de trabalho foi através de uma obra dela, acho que das únicas obras que eu cheguei a ler. Então, eu queria agradecer aos dois por estar conosco nesse evento, no nosso quinto e último painel. Inclusive, antecipamos um pouquinho aqui, agradecer aos dois por ter antecipado também. Estou aqui com eles, professor Vônia, professor André. Tudo bem, príncipe? Coisa linda da minha vida. Bem, hein? Nada, o cabelo tá comprido, barba por fazer, não sai de casa, né? Parece que nasceu mais cabelo, cara. Pois é, rapaz, é só não cortar. Parece que agora eu percebi que ele fica bom assim, viu? Uma dica pra você. Cara, Deus não é justo, porque o meu do Cacildo tá acabando aqui, o seu parece que tá brotando. Mas em compensação, vocês estão ficando ricos e eu pobre, aí não adianta, a mesma coisa. Eu não sei se a gente tá rico não, mas que a gente tem trabalhado muito, a gente tem. Pessoal, olha essa camisa, que camisa linda, hein? Desculpa, olha, só a nossa senhora, eu vou ter uma quando eu for aí, não? Não compra no Brasil, não, irmão. Não compra? Isso aqui vem de fora. Aquela assim, a camisa é até barata, dura. O cara foi a viagem para Miami que a gente fez. Viagem. Deixa eu apresentar vocês dois, André. Senão a gente fica proseando aqui, porque eu tô com saudade de você. Também, professora Vônia Bonfim, doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, professora e coordenadora de cursos de pós-graduação, desembargadora do TRT da Primeira Região, aposentada, advogada, autora de artigos e de livros jurídicos. Um deles foi esse um dos poucos que eu li, viu, André? Em direito. Assim, cara. Você é doido, mas maravilhoso. Maravilhoso mesmo. André Luiz Paz de Almeida, mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, professor e coordenador de cursos na área jurídica e em cursos de pós-graduação, pai de 3 meninos lindos, advogado sócio do Paz de Almeida e Garcia Advogados, autor de artigos e de livros jurídicos diversos, incluindo o livro Reforma Trabalhista, as necessárias mudanças na redação da lei, e organizador de CLT comentada, né, uma das mais vendidas aí no Brasil, inclusive. Eu vou passar a bola para vocês, porque sobre MP trabalhista, MP 927, 936, STF, sai MP, volta MP, a gente não está entendendo muito disso aqui não, nem eu nem Cacildo. Então, a gente vai ficar quietinho aqui, vou encerrar minha participação, passar a bola para vocês, porque a gente quer aprender. Professora Vônia, obrigado por estar conosco, uma honra te receber. Muito obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesse evento, junto com meu amigo André,
né, batendo essa bola, falando sobre esses assuntos que não param. Parece que já tem outra aí preparada a respeito de cessão de empregados na indústria. Então, vamos ter ainda muitos encontros, mas muito obrigada, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for assistir depois. Isso, obrigado a vocês dois. Eu vou tirar a minha telinha aqui para que vocês possam ficar mais à vontade, tá bom? Um beijo. Bom, gente, é um prazer. Queria agradecer o convite, um honroso convite que me foi feito aqui pelo João, pelo Cacildo, dois queridos amigos aí de Goiânia. Realmente é um prazer muito grande estar com vocês. Eu, ainda mais estando aqui agora com a minha querida amiga Vólia, estou com muita saudade de todo mundo, mas dela uma saudade especial. Tenho certeza que quando eu estiver aí no Rio ou quando você estiver aqui em São Paulo, quero muito e tenho certeza que a gente vai se encontrar para a gente se ver, pode ter absoluta certeza disso. E mais do que isso, dar um recado super especial aqui para vocês, porque eu tenho uma pós-graduação que eu coordeno com a minha querida amiga Ana Paula Fleury, aí no Instituto Goiano de Direito, no IGD, e a gente vai começar a pós agora. A gente vai começar abrindo turmas novas, as primeiras aulas serão minhas e serão online essas primeiras aulas. Quero muito fazer um convite aqui, já tá, não é convite. Quando a gente convida amigo, a gente intima, né? A gente convoca, a gente não convida. Para a Vólia tá aqui com a gente também. Queria externar não só meu carinho, meu respeito, porque eu tenho pela Vólia Bonfim, como também a minha admiração pelo trabalho dela. Foi uma desembargadora das mais brilhantes que nós tivemos nesse país. Ainda sempre falo isso, quem dera nós tivéssemos mais juízes, mais magistrados com a linha, com a postura e com a legalidade com que ela sempre desenvolveu o seu trabalho, além de ser uma professora brilhante. E agora, minha colega, tenho certeza que daqui a pouco a gente está fazendo alguma coisinha juntos aí no escritório, numa parceria boa que eu tenho certeza que vai dar certo. Como o João estava falando agora, realmente a gente está vivendo um momento de muita apreensão, né, Vólia? Afinal de contas, nós tivemos MP e no mesmo dia outro MP revogando um artigo da primeira MP, aí depois veio outra MP e vem mais coisa, e vem dinheiro dando para a empresa pagar empregado. São coisas bastante importantes que a gente está vivendo nesse momento e que eu acho que a gente precisa ter muita lucidez e bom senso para a gente conseguir não só estudar, aplicar isso no nosso dia a dia trabalhista. Eu começo aqui já pedindo para a Vólia uma primeira impressão sobre aquilo que ela está sentindo com relação à redução da jornada de trabalho, com relação à suspensão dos contratos de trabalho. Nós tivemos uma nota agora do Ministério Público do Trabalho falando que para não fazer isso em aprendizes menores de 18 anos, com bastante coisa aí, bastante orientação. E eu queria muito saber disso. Olha, tenho aqui algumas perguntas até para fazer, para bater uma bola aqui com você, mas queria te ouvir. O que você tem achado de tudo isso? E vamos começar a falar já das MPs aí, começando pela 927 mesmo, que falou sobre a jornada, né, no que diz respeito ao banco de horas, o teletrabalho que a CLT já trabalhava também e a antecipação das férias. Um beijo, querida. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, lindo. É muito bom estar com gente amiga, né? Eu quero agradecer muito ao IGD, quero agradecer o convite do João, o carinho, a indicação do meu nome, que foi o André, né? Não adianta que amigo sempre acaba prestigiando amigo. Então, eu agradeço a todos que estão assistindo também. Vamos falar aqui um pouquinho, e eu vou voltar um pouquinho para fevereiro. A nossa primeira lei, e acho que passou um pouco desapercebida porque não tínhamos ainda a dimensão de tudo que ia ocorrer, foi a Lei 13.979, de fevereiro de 2020. E essa lei ela já começa impactando um pouquinho o direito do trabalho, por dois motivos. Então, eu vou separar primeiro os motivos e vou dizer depois a repercussão dela nas outras MPs. Ela, no artigo 2º, ela conceitua quarentena e isolamento. E
embora isso seja um conceito médico, né, inclusive da Organização Mundial de Saúde, isso vai influenciar no direito do trabalho. Para ela, isolamento é quando já está contaminado ou doente do coronavírus. E quarentena é quando o trabalhador teve contato com alguém que tem o coronavírus e por isso não pode trabalhar. É importante colocar esses dois pontos, porque exatamente em virtude disso, o artigo 3º dessa Lei 13.979 diz que é justa a falta, é considerada justa falta ao serviço no caso de isolamento ou quarentena. Se a gente comparar esse termo, falta justa, com os artigos da CLT, principalmente o artigo 131, 132, 473, a gente vai ver que toda vez que a CLT diz que a falta é justa, ela quer dizer que é falta remunerada. Então, seria aquele caso do empregado que não pode trabalhar ou porque está doente, esse já é claro, está na lei da Previdência, os 15 primeiros dias quem paga é o patrão, 16º em diante quem paga é a Previdência, salvo o doméstico e a contribuinte individual que recebe diretamente da Previdência. E o segundo caso seria aquele que pode estar contaminado, mas que não foi testado e não está doente, mas teve contato com quem está contaminado. Esse também, se a gente interpretar que falta justa é a mesma daquela mencionada no 131 e 132 da CLT, vamos dizer, então, que tem que ser remunerada. Só que a maioria tem confundido isso que a gente chama de isolamento com o que a mídia chama de isolamento social, que é o que eu e o André estamos fazendo. É o que a maioria que ainda não foi contaminado e não teve contato com quem está contaminado e não está trabalhando por determinação dos governos estaduais ou municipais, por decretos de alegação de isolamento social, esta falta não está prevista em lei. Isto é, as faltas que podem estar, que são consideradas justas e que podem ser remuneradas, dependendo da interpretação, é a da quarentena e do isolamento, entendendo-se como isolamento e quarentena o mesmo conceito que a Organização Mundial de Saúde dá, e é o mesmo conceito, se alguém já leu, que a Lei 13.979 faz no seu artigo 2º. Então, o primeiro questionamento é, puxa vida, olha quantos empregados estão em casa, não estou dizendo em home office, não, home office é trabalho, só que é fora do ambiente de trabalho, fora do estabelecimento. Estão em casa sem trabalhar, porque o estabelecimento do patrão está fechado por determinação governamental. Isto é, há uma força maior. Então, nossa primeira problemática prática, né, o estudo desse congresso são os efeitos práticos, né, das medidas provisórias e dessas medidas, é o que fazer com essas pessoas que estão em casa. Então, sob esse aspecto, essa angústia, né, e o André deve ter vivenciado isso, centenas de empresas recorreram aos seus advogados, eu recebi centenas delas. O que eu faço? Pago, não pago? Demito, não demito? A gente começou a usar o que a CLT dispunha antes das medidas provisórias, né? A situação da força maior, quando paralisa a atividade, no artigo 61, né? Eu já vinha dizendo que poderíamos flexibilizar, mesmo sem a medida provisória, a comunicação de férias, para não esperar os 30 dias, porque era uma hipótese de força maior. Alguns estabelecimentos de cara já fecharam, eu já vinha defendendo a possibilidade de factum príncipes, e a gente ia tentando, né, fazer compensação, tudo que a lei permitia. E, sob esse ponto de vista, entendo eu que as medidas provisórias vieram trazer segurança jurídica e um alento ao patrão. Eu sei que elas têm defeito, é óbvio que é muito fácil criticar o trabalho do outro, eu sei que o Supremo já acabou de dar 2 interpretações conforme lá o artigo 29 e 31 da 927, sei que agora, não sei se vocês viram, o Maia quer votar, deixa eu ler aqui para vocês, quinta-feira, a 936,
e já tem relator para 936. O Rodrigo Maia diz que vai votar as medidas provisórias nesta quinta-feira, dia 7/5. O relator da 927 é o deputado Celso Maldené, e as demais, assim, pela experiência, são deputados que não vão dar continuidade ao que está. E o da 936 é o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Então, eu só estou trazendo que agora parece que está tudo muito seguro, porque a gente teve as duas MPs, teve a decisão do Supremo, e pelo menos eu, e eu acho que o André também, estávamos dando alguma segurança. Olha, pode praticar o que está na MP, porque o Supremo chancelou, pode reduzir salário proporcional à jornada sem os sindicatos, pode fazer o banco de horas, pode colocar em teletrabalho, pode antecipar férias futuras bilateralmente, pode fazer outros... Quando eu leio isso, quando eu li que o relator da 936 é o deputado do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, eu fico assustada, porque acho que vai ser desmontado isso agora no Congresso. Não sei se é uma resposta política ou se é uma conjuntura econômica. Então, trago já de cara outra preocupação que quinta-feira a gente vai vivenciar, e eu já convoco aqui, porque amigo a gente não convida, convoca o André para a gente fazer uma live logo depois dessa votação. Talvez sexta-feira, porque nem sempre a votação sai na hora, né? Talvez sexta-feira, né? Vamos tentar fazer, porque isso vai ser uma pancada. Você vai dizer, não, olha, mas vai votar lá, mas ainda vai para o Senado. Sim, mas olha só, olha a rapidez que vão votar. Olha a 905. Foram quase 110 dias para 905 ser votada. E ela caducou, e quer dizer, ia caducar se não fosse revogada. Essa já está sendo votada, isso é, já está cheia de emendas, vão vir outras emendas, e isso vai ser um caos para o Brasil. Bom, realmente é assustador. Olha, eu realmente estou muito assustado. Eu vi essa notícia hoje também. Parece assim, tem hora que a gente não quer acreditar, né? Tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, é um negócio que todo mundo buscando segurança, todo mundo buscando bom senso, que é o que a gente precisa ter nesse momento tão complicado, tão difícil, e realmente clientes ligando. Eu tenho uma advocacia majoritariamente também empresarial, então clientes muito apreensivos, como a população toda, né? Infelizmente acaba gerando, eu, por exemplo, acabo tendo cliente que fala assim, doutor, então se isso não dá, se voltou, se eu vou mandar embora. E a gente, tudo que a gente não quer, infelizmente é tudo que a gente não quer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Muita gente questionando a respeito disso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre aquela portaria, a portaria 10.486, agora de 2020. Você entende que ela extrapola os limites da medida provisória? Se você entender, discorre um pouco sobre isso. Em que sentido? Eu, particularmente, acho que sim, mas queria a sua opinião a respeito disso. E aproveitando, então, obviamente, que você explicasse sobre a portaria, que talvez nem todo mundo já esteja reportando qual é. Então, vamos lá. A portaria é a 10.486, de 24 de abril, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que faz parte agora do Ministério da Economia, e ela deveria regulamentar a medida provisória 936. Para a gente, rapidamente, né, para não ser muito profunda, né, e rápida e prática, vamos rapidamente lembrar que Montesquieu dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Isso é, o judiciário cabe aplicar a lei, ao executivo esmiuçar e executar a lei, e ao legislativo fazer a lei. E, por outro lado, a nossa Constituição, no artigo 22, diz que compete privativamente à União, claro, através do Congresso Nacional, excepcionalmente através de medida provisória, legislar sobre o direito do trabalho. Aonde eu quero chegar? O decreto, o aviso, a portaria, as circulares, as instruções normativas, as normas regulamentares, isso é, aqueles atos expedidos por órgãos do Executivo, não podem criar direito, normatizar ou ultrapassar os limites da lei
no nosso caso, da medida provisória. Tem exceção? Tem. Quando a própria lei delega ao Executivo esse poder, como aconteceu lá na nossa insalubridade e periculosidade. Basta ler os artigos, na verdade, todo o capítulo, 155, 56, 190, 189, 193, 200, todo o capítulo da Medicina e Segurança do Trabalho delega à Secretaria de Medicina e Segurança do Trabalho, órgão do antigo Ministério do Trabalho, agora do Ministério da Economia, o poder de normatizar quais são as atividades insalubres e regulamentar aquelas que são perigosas. Então, excepcionalmente, uma portaria, uma circular, um decreto tem força de lei. A regra é que ele não tem cunho normativo e não pode contrariar a lei. Se ele contrariar a lei, nós temos duas visões. Formalmente é inconstitucional, porque ele legisla quando a Constituição o proíbe de fazê-lo, e materialmente é ilegal, porque ele contraria o ditame ou aquilo que está na lei. Perfeito. Eu vi 4 pontos, no mínimo, para a gente debater. 2 passíveis de interpretação, mas 2 deles eu entendo como totalmente ilegais. Isso é, vou tentar explicar. Quando a lei ela é geral, genérica, e o decreto apenas especifica, há quem defenda que, nesse caso, não tem caráter normativo, mas meramente interpretativo. Mas quando a lei é clara e o decreto, o aviso, a portaria reduz o direito, excepciona o direito, condiciona o direito, contraria o direito, ela é ilegal. Então, eu vou falar dos 4 pontos, todos no artigo 4º da portaria. A portaria diz que o aposentado não pode fazer ajuste escrito entre patrão e empregado para redução de salário ou suspensão do contrato. Ora, a MP 936 diz que o aposentado não recebe o bem. Na verdade, qualquer um que tenha benefício previdenciário. Então, ele não recebe o bem, só para lembrar aqueles novatos que bem é a abreviação de benefício emergencial de proteção à renda e ao emprego, que é a parcela que o governo está pagando, que tem como parâmetros os valores do seguro-desemprego. No mínimo, um salário mínimo, isso é R$ 1.045, no máximo R$ 1.813. Então, nesse primeiro ponto, eu acho que a portaria se excedeu. Ela podia dizer, não receberá o bem, mas não podia dizer, não pode fazer acordo aqueles que não podem receber o bem. Isso não, ele não podia dizer. Aí você vai dizer, mas olha, eu entendo que a portaria quis dizer, ora, se a intenção das 2 medidas provisórias, principalmente a da 936, foi a manutenção do emprego e da renda, o aposentado que reduziu o salário ou suspendeu o contrato vai ter sua renda reduzida. Eu diria, todos terão renda reduzida, salvo o do salário mínimo. Só quem ganha salário mínimo não tem a renda reduzida, o salário sim, a renda final não. Porque a parte que ele reduzir, o governo entra com a compensação. Todos que ganharem mais que um salário mínimo vão perder entre 5% a 60% do seu salário, até um pouco mais. Então, todos vão ter perda. Além disso, a gente podia imaginar que o aposentado, quando está trabalhando e fica doente, o patrão paga os 15 primeiros dias e o 16º em diante ele não recebe nenhum benefício da Previdência. E uma das finalidades do auxílio-doença, já que ele corresponde a 91% do salário e contribuição, é a manutenção da renda do trabalhador. Por isso, ele também é uma correspondência tão vultuosa. O valor dele é muito bom. Então, percebam, o aposentado já tem peculiaridades. Ele não recebe auxílio-doença acidentário, ele não recebe seguro-desemprego, porque ele já tem uma renda continuada. Então, eu não vejo por que não autorizar a redução ou a suspensão do contrato para esse trabalhador. Já quer falar ou falo dos 4? Fala dos 4. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que a portaria, se
confundiu. Lá o artigo 2º da 936, parágrafo único, diz: não receberão o bem, isso é, não terão direito a essa medida provisória, os empregados públicos, inclusive da economia mista empresa pública, o das suas subsidiárias e dos organismos internacionais. Então, enquanto a MP 936 disse quem não tem direito a 936, a 927 disse quem tem direito, os domésticos, os urbanos, os rurais, os aprendizes, inclusive os estagiários que nem empregados são, os temporários. Então, a MP 936 fez o avesso. Olha, todo mundo tem menos esse pessoal. Ora, vem a portaria, também no artigo 4º, e diz que não tem direito a receber, a fazer o ajuste, redução da jornada ou suspensão, e receber o bem, aquele que, além de empregado, é também empregado público, servidor público, exerce cargo ou mandato público. Isso é absurdo. Então, você tem servidor público que tem carteira assinada na faculdade. Na faculdade, ele é empregado privado. Lá no tribunal, ou no setor dele, na repartição, ele é servidor público estatutário ou seletista. Não confunde. Ele não recebe na parte pública, na parte privada ele deveria receber. Então, também acho que nesse ponto se excedeu ao excluir um trabalhador em que a MP não excluiu. Ela disse que não pagaria quem é empregado, não disse quem é também empregado público. E a portaria diz isso. Então, acho que ela se excede. Os outros 2 pontos que ela vai além da MP, mas eu entendo que é interpretativo e por isso não é ilegal, é dizer que pode fazer o acordo de suspensão ou redução de salário, patrão e empregado, para aqueles do 62 da CLT, isso é, os externos sem fiscalização, aqueles que são teletrabalhadores ou aqueles gerentões. Eu já vinha defendendo essa tese, porque se a própria MP não exclui, ele poderia ser incluído. E eu me lembro que vários colegas, Rodolfo Pamplona, alguns amigos, diziam, mas não, que absurdo, quem não tem jornada não pode reduzir jornada, ele só pode suspender. Eu dizia, olha só, ele poderia fazer uma autodeclaração de redução de produtividade, de tarefas, de serviço. E eu dizia, ora, se a própria CLT incluiu o teletrabalhador no inciso 3 do 62 como um excluído do capítulo da duração do trabalho, mas, ao mesmo tempo, no artigo 75G, maiúsculo, permitiu que ele, desde que ostensivamente informado das normas de medicina e segurança do trabalho, possa firmar um termo de compromisso de que, quando estiver trabalhando na sua própria casa, vai respeitar as normas de medicina e segurança do trabalho, ora, por que os demais excluídos também não podem em relação à jornada? Eu diria mais, as normas de medicina e segurança do trabalho têm uma densidade maior, isso é, tem um núcleo rígido maior e uma flexibilidade menor. Elas seriam o que o Maurício Godinho chama de indisponibilidade absoluta. Está aí porque o Supremo Tribunal Federal, 7-3, entendeu que esses 2 artigos, o 29 e o 31, da 927, eram inconstitucionais porque são exatamente os que tratam de medicina e segurança do trabalho. É o fiscal do trabalho na época de pandemia e a doença profissional que pode ser adquirida, gerando o acidente de trabalho ou a estabilidade daí decorrente. Ora, se ele pode, mesmo não fiscalizado, trabalhando na sua casa, dizer que vai respeitar aqueles intervalos de 10 a cada 50 minutos da NR17, se ele pode também dizer que vai sentar corretamente, que vai ter a postura correta e etc., sem o empregador fiscalizar, por que não podem os demais gerentões e externos e o próprio teletrabalhador declarar que ele se compromete a trabalhar menos? Então, nesse aspecto, eu não vejo ilegalidade, porque vejo nisso apenas uma interpretação razoável da lei.
E o outro aspecto que me traz assim uma visão de que é mera interpretação é quanto à base de cálculo. Porque o tempo todo diz, olha, só pode fazer redução de salário se receber até 3 salários mínimos ou igual ou mais a 2 vezes o teto e tiver diploma. Então, até 3.135 ou igual ou mais a 12.210. E a gente não sabia se esses 3 salários mínimos eram de salário base ou de complexo salarial. Eu não sabia se aqueles 2 vezes o teto, era o complexo salarial ou era apenas o salário base. Por outro lado, também tem uma outra passagem que diz que quando houver suspensão do contrato, a empresa faturar mais de 4,8 milhões em 2019, tem que pagar 30% do salário base ou do complexo salarial. E ainda vinha, e o bem? Na hora, né, a gente chamava BEPER, depois que veio a portaria a gente mudou para bem. E o bem? Ele tem como base os últimos 3 salários bases ou os últimos 3 complexos salariais? E aí vem a portaria, acho que no artigo 5º, dizendo que é complexo salarial e, pasmem, entra até a gorjeta, eu diria que é complexo remuneratório, é mais do que salário. Ela manda aplicar o artigo 28 da Lei da Previdência, que diz qual é a base de cálculo para o salário contribuição. Ora, não é justo que o empregado receba o valor do bem e esse valor que é o obrigatório, que é o complexo remuneratório, ele não seja o mesmo que a gente venha respeitar nas outras partes da medida provisória. É totalmente diferente da minha opinião, isso é, lá no meu artigo, no meu e-book, eu venho escrevendo que eu acho que é salário base, porque um é condicionado, por exemplo, nessa fase de pandemia, ele não está subordinado aos adicionais de insalubridade noturno, então não teria sentido fazer a conta com base no salário que ele não está recebendo. Final das contas, acho legal esse aspecto e mudei a minha opinião, quer dizer, mudei não, me rendo à posição da portaria. Só para acrescentar um 5º item, porque eu deixei esse 5º, porque esse eu fico em cima do muro. Eu acho que a portaria tem razão, mas acho que é muito difícil você bater o martelo para situações que você não conhece. Eu acho que foram 25 anos de judiciário que me fez ver isso, né? Então, ela simplesmente diz que só podem aderir e receber o bem quem foi admitido antes do dia 1º de abril. Quem é admitido depois do dia 1º de abril não tem direito às medidas provisórias. Isso é a redução de salário e suspensão, e nem ao bem. Eu, em princípio, concordo, acho que essa é a lógica, né? Porque se o objetivo é manter o emprego, a pessoa vai ser contratada agora, não tem manutenção do emprego. Mas, por outro lado, eu estava outro dia vendo, né? Agora a gente trabalha assistindo, graças a Deus, o noticiário. E estava vendo que é exatamente o campo médico, isso é, o pessoal da saúde, que 40% já está doente e, por isso, afastado. E isso me preocupa, porque esses hospitais terão que contratar substitutos. E se eles tiverem que replicar os pisos ou contratar já por tempo parcial, esse trabalhador não vai ter o complemento da sua renda. E isso a gente não vai conseguir, pelo menos para esses nossos heróis, essas pessoas das atividades essenciais, essa adesão. Então, eu diria que esse artigo também está no artigo 4º, que diz que só os contratados antes do dia 1º de abril podem fazer a redução de salário, a suspensão e receber o bem dentro daquelas faixas salariais, salvo quem reduzir 25%, que não tem faixa salarial, qualquer salário. Eu tenho dúvida, eu colocaria que a medida provisória podia excepcionar alguns raros casos para assegurar a esses trabalhadores uma isonomia com aqueles que estão trabalhando. Mas eu queria ouvir suas opiniões. Agora eu te devolvo a palavra, meu amigo. Te joguei as 5
Questões. Brilhante como sempre, você é maravilhosa. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Eu concordo com você em absolutamente tudo. Absolutamente tudo mesmo. Eu não vou nem ser aqui, vou me alongar, porque senão eu vou repetir basicamente aquilo que você falou. Acho o fim do mundo que o princípio básico é que não exista mais de um benefício a ser recebido mesmo pela Previdência Social, e isso não excepcionaria os aposentados de entrarem no programa. Acho o fim do mundo. Acho que eles não devem receber, mas acho que eles poderiam entrar sim no programa. Isso não mantém absolutamente nada. Isso só gera desemprego. Vai acabar mandando esses aposentados embora. Nós vivemos num país que, infelizmente, a aposentadoria, de fato, ela não é descanso, ela é complementação de renda. E esses empregados precisavam trabalhar. Então, eles precisavam também poder suspender o contrato, mesmo não recebendo. Porque aí não recebe mesmo. Afinal de contas, eles já têm ali algum tipo de ganho. É para não deixar algum empregado totalmente desamparado. Mas acho o fim do mundo a portaria proibir que eles façam ingresso nisso. Vai acabar sendo aquilo. Eu não tenho para onde correr. Infelizmente, vou acabar mandando embora. Com relação ao restante, concordo com você. Só acho que nesse último caso, eu entendo que realmente algumas atividades, principalmente atividades essenciais, mesmo quem entrou após o dia 1º de abril, deveria poder estar em curso nesse benefício. Eu particularmente entendo isso. Acho que seria muito mais justo isso. Pelo menos isso. Eu vou ser muito sincero a você, olha, e todos que estão aí nos assistindo, e já temos até algumas perguntas aqui que eu estou recebendo para passar para você aqui do pessoal. Mas eu acho que todos poderiam entrar. Quem contratou a partir do dia 1º de abril, eu acho que, inclusive, deveria não só poder entrar no benefício, como ser premiado, porque ninguém está contratando, ninguém está fazendo nada, ser premiado de alguma forma. E, infelizmente, também não concordo com isso. Deixa eu aproveitar uma pergunta de uma colega nossa, foi minha professora assistente aqui, a Joyce, está nos assistindo, a Joyce Bezerra, e ela gostaria de saber o seguinte, ela está perguntando, eu gostaria de saber se a MP 905 foi revogada pela 955, considerando que encontra-se com status sobrestada. Ela põe aqui, entre aspas, no site do Congresso. E eu tenho mais uma pergunta para você, que eu já vou te passar as duas, tá? Essa aqui, infelizmente, não me passaram de quem é a Joyce aqui de São Paulo, mas essa aqui eu não tenho o nome da pessoa ainda. Pergunta para a doutora Vólia, caso haja adoecimento do empregado que está com o contrato reduzido ou suspenso, conforme a MP 936, como devo proceder com o afastamento? Desde o 1º dia ou depois do 16º? Para cada uma das situações, como é que deve proceder com o afastamento desse empregado? Só não entendi. Repete essa última pergunta. Se ele ficar doente no contrato suspenso, é isso? Isso, exatamente. Se ele fica doente no contrato suspenso, como é que é o procedimento a ser feito com relação a isso? Eu acho que ele quer saber assim, o empregador teria que pagar do 1º ao 15º dia e depois ele ingressaria com auxílio. Eu acho que deve ser isso. Então, obviamente vamos ele já por está recebendo. Vamos lá. A primeira delas, para a sua querida professora Joyce, muito prazer. Não, a MP 905, ela foi revogada pelo próprio presidente no dia da sua caducidade. Isso é, antes dela caducar, ele talvez tentando dar uma volta, né, nos entendimentos de que uma MP não pode ser reeditada dentro do mesmo ano legislativo, ele revoga achando que poderia, mas não pode. Ele não pode reeditar, seja ela caducando, ou ela tacitamente sendo não aceita, ou expressamente sendo rejeitada, ou sendo revogada como foi. Ele poderá fazê-lo no próximo ano legislativo, isso é, ano que vem, ou poderá fazê-lo uma outra medida provisória diferente dessa, criando uma lei do primeiro emprego, sei lá, algo parecido com o que havia. Não pode ser igual, nem idêntico, nem muito parecido. Bom, mas o grande problema da MP 905, e é a pergunta recorrente que quase todos me fazem, professor, e quem contratou ou aplicou a MP 905? Quais são esses efeitos? Isso é de uma aplicação de teoria, aplicação da lei no espaço, no tempo, direito ou não
direito perfeito, ato jurídico perfeito, direito adquirido, irretroatividade da lei, mas resumindo, há 3 correntes: irretroatividade máxima, média e mínima, que são correntes defendidas pelo Supremo, e o entendimento majoritário é que, nestes casos de contratos continuados feitos na época de uma lei, deve-se aplicar a irretroatividade mínima. Isso é, o contrato é vigente, é regido por aquela lei da época, mas os seus efeitos futuros, eles se perpetuam, salvo se a lei posterior modificar aqueles conceitos. Então, no nosso caso, direito do trabalho, a gente não pode aplicar essa teoria tão pura que nem o direito civil, porque nós temos normas de ordem cogente, irrenunciáveis, públicas, de densidade maior, de uma estrutura de inflexibilidade, que é o caso do FGTS. Quem contratou pelo contrato verde e amarelo, eu até posso dizer que esse contrato determinado é válido pelo prazo que as partes ajustaram, 24 meses, com as obrigações que as partes ajustaram. Agora, ele vinha recolhendo FGTS a 2%. Dia 20 de abril, essa MP caducou, revogou. Dia 21, o FGTS voltou a ser 8%. Se ele demitiu na vigência da MP, ok, vai pagar só aqueles 20%, mesmo em caso de justa causa, mesmo sendo contrato determinado. Mas se demitiu depois da MP, vai pagar 40%, 479 na despedida antecipada, e não vai pagar nenhuma indenização adicional, salvo se isso for ajustado no contrato, no caso de extinção normal do contrato a termo. A mesma coisa poderia dizer que o patrão não vai ter direito àquela redução do sistema S, da tributação. Todas essas normas são cogentes, não tem como afastar, alegando que os efeitos daquele contrato estão vindo para a lei atual. Então, esse estudo aprofundado que alguns autores trazem, e que é a tese do Supremo Tribunal Federal, que é a irretroatividade mínima, ela tem que ser coadunada com uma legislação como a nossa, que é que nem a previdenciária e a tributária. As nossas normas são cogentes. Não pode o empregador dizer, não, vou continuar recolhendo 2% até completar 24 meses. Né? A medida provisória todo teve 6 meses de vida. Começou em novembro, acabou dia 20 de abril. E eu imagino, quer dizer, em relação ao contrato verde e amarelo, acabou, né? Do dia 20 para cá, a lei trabalhista se aplica. Então, acabou. Ele só vai vigorar prazo determinado se assim as partes ajustaram, porque prevalece o contrato. Mas a minha maior preocupação são alguns clientes meus, na verdade, um só deles, né, o outro não aplicou, que é um banco que resolveu majorar a jornada para 8 horas. E para majorar a jornada para 8 horas, ele aumentou o salário proporcionalmente, porque não é justo quem ganha 2.000 para trabalhar 6 horas, passar a trabalhar 8 pelos mesmos 2.000. Então, ele proporcionalmente aumentou o salário. E agora? Volta para 6 horas e reduz o salário? O judiciário não vai deixar reduzir o salário. Olha que imbróglio! Que imbróglio uma medida provisória caducar nesses termos. E aquele caso do 193, que a medida provisória 905 trouxe, que manda pagar o adicional de periculosidade aos voluntários, trabalho voluntariado, agora para de pagar, porque caducou. Pagou naquela época, não paga agora. Nesse caso, até acho que pode parar mesmo. Mas, assim, nós vamos ver muitas situações. Imagina a questão do IPCA-E, dos juros que foram alterados pela medida provisória, quer dizer, só aquelas condenações ocorridas e transitadas em julgado nesses 6 meses da medida provisória que tem que observar esses juros, essa correção, isso tudo vai acabar no judiciário, e quem vai decidir isso vai acabar sendo o TST e outros tribunais, né? Verdade. Vamos lá, a outra era do auxílio-doença. Do auxílio-doença. O empregado ele já está afastado, e aí ele fica doente, sofre um acidente. Na verdade, esse problema do contrato suspenso, ele não vai atingir só o que fica doente, ele vai atingir a grávida, porque o patrão com o contrato suspenso não vai pagar os 15 primeiros dias e a Previdência não vai pagar o auxílio-doença porque ele já está recebendo bem.
ele não pode receber os dois. A minha preocupação nem é com o auxílio-doença, porque nesse caso ele ficou doente, ele conversa com o patrão, vê o que é melhor, o bem ou o auxílio-doença, refaz o ajuste e tenta, se tiver o prazo dos 12 recolhimentos, né, sendo contado a partir do primeiro em dia, porque tem carência auxílio-doença, ver se consegue receber o auxílio-doença, porque eu acho que ele, inativo, ele não recebe nenhum benefício previdenciário com o contrato vigente e inativo. Com o contrato extinto, sim, pelo período de graça, mas com o contrato vigente e inativo, não. Bom, aí nós temos outra situação, que eu acho que é até mais polêmica, é a da grávida, porque a Constituição, no artigo 7º, inciso, não me lembro, 17, 13, diz que, durante a licença maternidade, a gestante tem direito ao emprego e ao salário. Então, esse é o problema. Então, eu venho aconselhando os meus clientes o seguinte: você quer suspender ou reduzir o salário da gestante, tem que ser antes dos 120 dias. Não pode contaminar os 120 dias, porque nos 120 dias, se o contrato estiver suspenso, ela não vai receber, a Previdência não vai pagar. O decreto 3048, artigo, esqueci agora, explicitamente diz que para pagar o benefício da licença maternidade, ela tem que estar ou com um contrato extinto e engravidou depois, para pegar o período que a gente chama de graça, ou ela está com um contrato vigente e aí não tem carência. Mas se ela tiver com um contrato inativo, que é o caso da suspensão do contrato, ela não vai receber a licença maternidade, e isso pode ferir a Constituição. Isso pode ser inconstitucional. Então, eu venho aconselhando, se suspender, garante que o último mês antes da licença, né, porque agora tem aquela decisão lá do Fachin, que diz que a licença começa do parto, mas tem a lei da Previdência, que diz que são 28 dias antes do parto, mas ninguém sabe que dia é o parto, então isso é uma confusão. Então, como ele não sabe, um mês antes, tiver com 8 meses, já volta o salário e a suspensão, porque se reduzir o salário, o benefício da licença maternidade vai ser reduzido. Se suspender, ela não vai receber. Então, eu acho que esse caso é um caso bem perigoso para os empresários e é uma medida de proteção aí às gestantes. Concordo. Deixa eu aproveitar, olha, que tem uma pergunta aqui, a última, porque não vai dar mais tempo, a gente já está quase estourando o tempo, daqui a pouco o João aparece aí dando bronca na gente. Mas é a Maria Elisa, de Batatais, interior aqui de São Paulo, ela está falando o seguinte. Já apareceu! Ó, já apareceu, só foi falar dele que ele apareceu. Ó. Tô falando, só foi falar do homem. Conheço. Eu entrei só para te provocar. Eu sinto cheiro, mesmo por aqui. Olha, Maria Elisa de Batatais está falando o seguinte. Não podendo o aposentado valer-se do bem, você entende que a empresa pode reduzir a jornada e o salário, mas com base no 503 da CLT, lembrando, né, que o 503 da CLT fala daquela redução em caso de força maior, né? Eu entendo que o 503 está revogado há muito tempo, desde a Lei 4.923, depois disso, pelo artigo 7º, inciso 6 da Constituição, é uma revogação tácita, então ele é inaplicável, não pode reduzir o salário com base nisso. Eu acho que o aposentado pode reduzir o salário com base no artigo 2 da medida provisória 927, que foi declarado constitucional, apesar do voto em contrário do Fachin, da Rosa Weber e do 3, daqui a pouco eu lembro do 3º, que entenderam que não pode o acordo individual prevalecer sobre a norma coletiva. Mas o artigo 2º da medida provisória 927 diz que o ajuste entre patrão e empregado por escrito prevalece sobre outros diplomas normativos de mesma hierarquia e sobre qualquer outra negociação. Então, eu entendo que, a partir do momento que foi declarado constitucional a 936, dizendo que pode o acordo individual reduzir salário nessa época de pandemia, de força maior, sabendo que a 927, no artigo 2º, primeiro, disse que, segundo, que é força maior o que nós estamos vivenciando para fins trabalhistas, e que o artigo 2º disse que esse acordo prevalece sobre outras normas, eu acho que ele pode fazer o ajuste de redução de salário proporcionalmente à jornada ou de suspensão do contrato, com base tanto na medida provisória 936, como no artigo 2º da 927.
Querido, eu queria muito te agradecer. Nossa Senhora. Bom, vamos lá. Tá marcado sexta-feira, vamos fazer uma junto no meu Instagram, no teu, juntos. Eu queria muito te agradecer, muito obrigado mesmo. É sempre muito bom te ver, falar com você. A gente se fala quase todo dia, mas é sempre muito bom a gente estar aqui juntos. Realmente eu admiro, gosto de você. Você é uma querida amiga e Obrigada. espero que continue tudo bem aí com você, família, marido, filhos, todo mundo, com tudo, com muita saúde, para que quando a gente esteja junto, a gente tome o nosso vinhozinho de novo. Tá bom. Obrigada a todos. Beijo a todos. Muito obrigada, João. Muito obrigada, André. Convida, né? Você foi convidado já, Cacildo? Tomar vinho? Rapaz, eu tô falando com uma mulher chique, você toma cachaça. Eu não tenho roupa para tomar o vinho que ele toma. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao IGD, Obrigado. muito obrigada ao João, muito obrigada. Prazer imenso. Obrigado também, querido. André, um beijo. Beijo, meu irmão. Obrigado também. Muito bom estar com você aqui. Muito bom estar no IGD de novo. E eu queria deixar um recado final aqui para vocês que estão me ouvindo, gente, que nós vamos ter, sem brincadeira, a melhor pós-graduação de Goiânia. Essa pós-graduação, ela é presencial, mas nós, em razão de tudo isso, estamos modificando esse início da pós-graduação. As primeiras aulas... É seu, né, André? Esse módulo é seu. Esse módulo é meu, exatamente. As primeiras aulas são minhas e eu estarei gravando essas aulas aqui de São Paulo para a gente disponibilizar online, mas depois ainda eu volto presencialmente. A Vólia vai estar certamente com a gente aí, muitos outros professores, está um grupo, olha, realmente show de bola, e para a gente, ainda mais nesse momento, conseguir aí colocar em prática o direito do trabalho. Como diria meu querido professor saudoso Amorim Mascaro, o direito do trabalho é barriga no balcão. Então, a especialização em direito do trabalho, ela, hoje em dia, ela é muito importante. A gente precisa ter tato com o direito do trabalho para que a gente consiga desenvolver. E a pós-graduação do IGD, coordenada por mim, pela Ana, ela vai estar realmente show de bola e eu espero e conto com a presença de todos vocês para a gente estar junto aí. Bom demais, amigo. Um beijo para vocês. Beijo Obrigada. Obrigado, Vólia. Obrigado, André. Fiquem com Deus. Beijo. A gente segue aqui, infelizmente, para já dar contornos finais ao IGD Summit, esse evento que já nos deixa saudade, a gente que participou dele do início ao fim. Na verdade, desde que nós pensamos em fazer online, isso tem mexido com toda a nossa equipe, com todos os colaboradores do IGD, e é muito bom, né, poder coroar de maneira muito exitosa esse evento com essa última palestra, com esse último painel, tão bem conduzido por esses dois grandes professores. Então, a gente fica muito honrado, na verdade, em ter merecido, durante todo o evento, durante toda essa tarde de hoje, aí os préstimos desses grandes professores, mais de 10 professores que participaram conosco aí, literalmente dos 4 cantos do Brasil e também de Portugal, dos nossos irmãos portugueses também aí na pessoa do professor André Dias. Então, eu queria agradecer a todos vocês, incentivá-los a seguir a nossa página do YouTube, o nosso Instagram, @Instituto Goiano de Direito. É lá que a gente sempre divulga os nossos próximos passos, os nossos atos, aquilo que de bom tem acontecido aqui no IGD, compartilhando com vocês o que a gente tem feito aqui. Então siga lá, @Instituto Goiano de Direito no Instagram, siga aí também, se inscreva no nosso canal do YouTube, participe através do nosso link na bio lá, dos nossos 2 sorteios que estão rolando. Eu queria, antes de fechar, agradecer, não pode ser diferente, a toda a equipe do IGD, que especialmente durante esse momento de pandemia tem se reinventado. Mas sobretudo agradecer e aí deixar uma mensagem, né? Eu sei que os profissionais da saúde e aqueles que são obrigados a trabalhar nesse momento têm sido muito lembrados aí, né? Pela mídia, por todos que fazem as lives, né? Que estão na moda hoje. Mas, além de engrandecer o papel de todos esses profissionais, eu queria aqui engrandecer e externalizar aqui o apreço que nós temos pela figura do professor, que nesse momento de pandemia, em todos os níveis de educação, tem se reinventado diuturnamente. Professores desde o ensino infantil, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, nas graduações, nas pós-graduações, em todos os programas de mestrado, de doutorado, tem se reinventado diuturnamente para manter
o andamento dos cursos, para continuar levando conteúdo, para continuar levando educação aos alunos. Então, fica aqui o nosso agradecimento indistintamente a todos os professores do Brasil que têm prestado esse grande papel social, porque não se faz isso por dinheiro nenhum. Essa reinvenção diária é só porque o papel do professor, o professor sabe muito bem o seu papel de continuar levando, mesmo às duras penas, conteúdo aos seus alunos. Então fica aqui a nossa gratidão da coordenação, da diretoria do IGD, a todos os professores de todas as redes municipais, estaduais, federais de ensino, redes particulares, todos aqueles que de alguma forma se encontram na educação nesse momento de pandemia e continuam levando conteúdo diariamente a seus alunos. O nosso abraço e o reconhecimento do papel nobre que vocês exercem nesse momento. Um agradecimento especialíssimo também a todos os colaboradores do IGD, que eu não vou aqui ressaltar os nomes, mas todos que participaram dessa live, todos que participaram dessa transmissão, todos que se envolvem diuturnamente com os nossos processos aqui. O IGD que tem eu acho que tem no seu DNA esse aspecto de uma empresa muito humana, que realmente todo mundo é ouvido em todas as reuniões, então tem muito de cada um dos nossos colaboradores aqui. Deixar um beijo especial à Lara, que me ajudou tanto aqui, tem me ajudado tanto no aspecto pedagógico, na condução do curso. Um beijo para você, um beijo para todos os colaboradores do IGD que participam diuturnamente para que isso aqui aconteça tão bem assim. Um beijo especial para o meu sócio querido, que a gente segura as coisas juntos aqui há 2 anos e meio na condução do IGD, passou tão rápido e tanta coisa já aconteceu, Cacildo, e eu tenho que sempre dedicar essa vitória, as vitórias que a gente tem conquistado, a sua postura sempre olhando para frente, combativa, muita organização, sempre com um olhar muito amadurecido sobre as coisas, sempre pensando positivamente. Eu tenho certeza que essa soma de positividade nossa tem feito as coisas acontecer tão bem assim. Então, agradecer agora sim especialmente a vocês que participaram de toda a transmissão, que estão conosco, que faz tudo valer a pena. Os alunos são o nosso grande patrimônio. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus. Eu espero que isso tudo passe depressa e que as famílias na sua saúde sejam preservadas, que você cuide também das pessoas. Eu falava ontem que essa pandemia vai passar e que esse lado humano nosso tem que ficar mais ressaltado, né? Cuidado com os seus avós, cuidado com as pessoas que nesse momento ficam mais isoladas. Passa a mão no telefone, dá uma ligada, não deixe essas pessoas mais isoladas do que já estão. Mostre-se presente, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, é bom demais ter vocês conosco.